Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do estúdio Palio. Se você está com Deus, ninguém é palio para você. Hoje é o nosso 15º encontro sobre Gênesis. Eu tenho um tempo aqui, eu cheguei mais cedo, estou debaixo de uma árvore, na sombra. São 7h30 da manhã, nós vamos estar meditando aqui no livro de Gênesis, no capítulo... Gente, eu marquei e desmarquei. Sim. Gênesis capítulo 19, versículo 24 em diante. Certo? Destruição de Sodoma e Gomorra. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã, por esse dia maravilhoso. Te agradeço pela minha família, te agradeço pelo meu trabalho. Te agradeço pelos recursos, aqueles recursos que o Senhor colocou nas minhas mãos. Te agradeço pela minha querida esposa, a pastora Simone, tia Simone, dona do meu coração, meu filho Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, meus familiares, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe os nossos inscritos, aqueles que têm apoiado a nossa obra. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém. Então é isso aí, nós estamos aqui na rua aqui. Eu vou mandar um abraço especial aqui, ó, tia Sônia, Andressa, Maia, Gabriel, o Gabriel é primo da Maia, a Mirella, a Alana, a Alicia, Henri, Bia, a Jennifer, ela não pode me ver que ela começa a rir. Ela achava que eu era bravo, eu acho que o senhor é meio bravo, agora ela dá risada. A Hillary, a Agatha, o Matheus, o Lorenzo, são netos aí da irmã Nilda. Deus abençoe a família toda. Edson, Estevão, irmão Edson, tia Simone Yara, sabe a tia Simone? E os nossos maravilhosos inscritos aí. Destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. Aconteceu um evento lá na cidade, naquela época, e as cidades foram destruídas aí, segundo a própria Bíblia, por uma intervenção divina, né? Derrubou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Versículo 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Isso é interessante, porque no versículo 17, está aqui pertinho. Aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás. Os anjos pedem para que eles não olhem para trás. A mulher não se contenta e olha para trás. Olhar para trás é ficar prisioneiro do passado. Muitas vezes a gente quer ficar se agarrando ao passado aí, e a gente acaba se tornando uma pessoa amargurada na vida aí, voltado só para as coisas antigas. E aí a gente não consegue só olhar para frente. Isso é um problema sério, né? Hoje se chama depressão, né? A gente ficar preso ao passado e a gente não consegue lidar aí com a vida. São questões da vida. A mulher de Ló olha para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela paralisa. Ela queria ver a destruição, ela queria ver o show ali. E ela acaba sendo paralisada e se torna sal. É como a água do mar, né, que é salgada. A gente não consegue beber a água do mar. Para se consumir a água do mar, é preciso ter todo um processo de dessalinação ali da água, né? Tudo tem um pouco de sal, né, gente? Tudo tem um pouco de sal aí. Tudo na medida certa, mas sal demais não tem como ser consumido. E a mulher se paralisa numa estátua aí. Versículo 27. Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar. A Carla está voltando para o trabalho aí, graças a Deus. Onde estivera diante da face do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e toda a terra da campina e viu, eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. A cidade foi consumida. Eu li alguma coisa uma vez, eu não lembro aonde que eu li mais, e
Algumas pessoas defendem a tese, a ideia de que lá em Sodoma, na região de Sodoma e Gomorra, houve ali um evento, uma manipulação atômica nuclear, como se fosse uma explosão nuclear controlada, tá? Eu já ouvi isso aí. Não posso te afirmar, não sei, a Bíblia não fala o que foi, só fala que foi enxofre e fogo. Aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitava. Então, Ló, a esposa e as filhas só saem da cidade por causa do Abraão, porque na hora que a gente for ver aqui, nem eram grandes pessoas, assim como nós, que nos achamos importantes demais. Na verdade, a gente só é por causa da misericórdia divina, tá? Subiu Ló de Zoar. Isso aqui também é outra coisa interessante, porque os anjos pedem para ele não ir para lá, mas ele decide ir para aquela cidade, lá no versículo 20. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. É pequena hora, para ali me escaparei, para que minha alma viva. Eles não pedem para ele ir para lá. Eles pedem para ele ir para um monte. Não posso escapar no monte, ele fala. Os anjos mandam ele ir para um monte. Versículo 17. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Então é pedido para que eles vão para um monte, mas eles decidem ir para essa cidade conhecida como Zoar. Habitou no monte e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. Aí ele acaba indo para um monte mesmo. O Ló acaba sendo aquela pessoa muito indecisa, né? A mulher se paralisa, com certeza algum tipo de problema físico ou psicológico, ela está paralisada, virou estátua de sal. E ele habita em Zoar, perto ali, num monte, perto com as suas duas filhas, e habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a gente entende que a mulher, ao paralisar aqui, como só fala de Ló agora e as duas filhas, pode ser que ela já tenha morrido, tá? Pode ser que a mulher de Ló que já tenha morrido aqui. Então ele vai para uma caverna, ou seja, uma incapacidade de se socializar de novo. Talvez medo, talvez angústia, talvez uma falta de interesse em se socializar mais uma vez com outros humanos em outra cidade, por causa dos problemas que foram acontecendo durante a sua trajetória. E aí vai acontecer um negócio aqui muito estranho, tá? Eu aconselho você a tirar as crianças da sala. Bom, estou assistindo no smartphone, não tem criança, então, porque vai acontecer um negócio aqui meio estranho aqui. Vai acontecer aqui o que a gente conhece hoje como incesto. Incesto ou incesto, né? Em que um familiar tem relações com outro familiar. Que é o que acontece aqui, ó. Versículo 31. A primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, já tem uma certa idade, e não há varão na terra entre nós, segundo o costume de toda a terra. Não tem, porque eles se afastam da sociedade, né? Eles vão habitar numa caverna. Tem uma cidade, ele não vai para a cidade, eles acabam indo aí para uma caverna. Tem a alegoria da caverna de Platão, em que pessoas são criadas dentro de uma caverna, não tem contato com a realidade externa. Um deles consegue sair, tem o contato com a realidade externa, ele se maravilha, e quando ele retorna, ele tenta mostrar para as pessoas: olha, tem uma outra realidade aí. E aí eles não aceitam, não entendem, não gostam da ideia e acabam perseguindo aí a pessoa que acaba saindo, né? É o filósofo, era para ser o político, aquele que deveria estar buscando ajudar as pessoas a sair para a luz, mas na verdade acaba acontecendo tudo o contrário aí. E aqui no caso, essa fuga para a caverna acaba deixando essa família à mercê deles próprios,
Porque as filhas é que estão aqui construindo uma situação para terem relações com o próprio pai. São as filhas, não é nem o pai, né? São as duas filhas aí. Versículo 32. Vem, vamos dar a ele vinho para beber, a nosso pai. Deitamos com ele para que em vida conservemos sementes de nosso pai. Interessante que eles, além... Vou falar um negócio aqui. Eles fugiram, certo, da cidade onde eles viviam. Interessante é que eles têm vinho. É interessante que eles conseguiram levar vinho. E com certeza não era pouco vinho, porque elas conseguem embebedar o pai, pelo menos, segundo a própria Bíblia, 2 vezes. Então vinho eles têm, né? Vamos dar a ele vinho a beber, nosso pai, deitemos com ele, para que em nossa vida conservemos a semente de nosso pai. Versículo 33. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. Veio a primogênita, ou seja, a mais velha, deitou-se com seu pai e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Então, é claramente um abuso sexual aqui, né? Por parte da filha. É claro, porque o homem estava embriagado, se aproveitou da situação. Gente, não é porque são pessoas da Bíblia que não vão ter esses acontecimentos aí, né? Claro que tem. E quando ela se deitou, não sentiu quando se deitou, nem quando se levantou. Versículo 34. Ele é abusado 2 vezes, pelo menos, né? Pelo menos é o que está relatado na Bíblia. Pode ser que tenha acontecido mais vezes, tá? Sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com o meu pai. Damos a beber vinho também esta noite, e tu entra e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Então agora elas planejam que a mais nova também que se deite com o seu pai. Gente, não é só o Ló que faz isso não, tá? O Abraão e a Sara, eles são irmãos também, tá? Meio irmãos aí. Também. Tem uma parte aqui na Bíblia que fala que mais pra frente aqui vai ser falado isso aí, que Abraão vai dizer que Sara é sua meia-irmã. Era comum, tá, gente? É horrível, mas era comum, tá? Então você vai nesses cantão aí muito afastado, você vai ficar sabendo dessas coisas aí, infelizmente, infelizmente. E aqui são 2 filhas que planejam embriagar o pai, eles ficam embriagados e as 2 abusam dele. É um abuso sexual aqui. É muito claro, né? Muito, muito claro. Versículo 35. Deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor, deitou-se com ele. E não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. Eu fico imaginando quando ele começou a prestar atenção nas filhas e as filhas apareceram grávidas, né? Já que a própria Bíblia diz que eles foram para uma caverna, as meninas não estavam tendo contato com outros homens e as filhas aí acabaram ficando grávidas de quem? Do próprio pai. É uma pena, acontece, tá, gente? Felizmente acontece muito aí. E deste ato, deste abuso sexual, vai nascer aqui duas tribos aí que vão ser inimigos ferozes aí do povo hebreu aí, tá? Dos israelenses aí. Versículo 36. Conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. Fizeram coisa, quando a gente faz coisa, homem e mulher faz coisa, as chances da mulher ficar grávida são enormes, principalmente se for no período em que a mulher estiver mais fértil, na época da sua que ela estiver fértil aí, né, para procriar. 37. E teve a primogênita um filho e lhe chamou o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. São tribos, são nações, são povos que não se entendem, não se entendem. Aqui no caso os Moabitas, o povo de Moabe. E a menor também teve um filho, a quem ele chamou de Benani. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então são os
Moabitas e os Amonitas aí são povos que vão se tornar aí inimigos do povo de Israel. Gente, eu não vou entrar no capítulo 20, porque aí já é a outra situação que eu havia falado do Abraão e de Sara, que ele vai confirmar que ele e Sara também são irmãos. Aí, gente, nós estamos falando de uma época que só a misericórdia de Deus, tá? Hoje ainda acontece? Claro que acontece, com certeza. Muito. E aqui foi colocado justamente para que a gente possa refletir, né? Sobre o incesto ou incesto. Porque essas coisas são muito comuns aí. E era muito comum naquele tempo e é muito comum hoje também, com certeza. Com certeza deve ter muitos casos aí que a gente não fica sabendo aí. Então que Deus abençoe você, que você possa estar, se você puder, estar se inscrevendo no nosso canal, tá ajudando a gente aí. A gente fica com essa mensagem de hoje que se encontra em Gênesis no capítulo 19. Lembrando que hoje é o nosso 15º encontro. No próximo encontro nós vamos entrar aí mais um pouco aí sobre Abraão e Sara. E aqui nesse encontro de hoje, Ló e as filhas vão para a caverna com medo de viver em sociedade devido a um problema que aconteceu lá na cidade onde eles viviam, que foi destruída. A mulher se torna uma estátua de sal, porque ela quis viver do passado, ficar aprisionada ao passado, e havia sido pedido para ela para que não olhasse para trás, a pedido de um anjo aí. Um abraço especial para os nossos apoiadores, aqueles que têm nos ajudado, e para você que é nosso inscrito aí. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu.